Olá, arteiras! Eu sou a Pri Mariano, sejam bem-vindas ao canal. Eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, mas vai valer a pena, ele tá cheio de dicas. Assiste ele até o final que você vai aprender a fazer esse rostinho assim, todo perfeitinho, a saia com a costura embutida, sapatinhos em 3D, a nossa boneca fica com cerca de 35 a 38 centímetros, é uma bailarina bem diferente, bem delicada e também ela fica em pé sozinha, olha só as sapatilhas dela. Então, gente, por favor, assiste até o final e já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, bora aprender? Essa parte aqui a gente já tá cansado de fazer, que é a parte da colagem das partes do corpo, do rostinho e tudo mais. Que tudo que for colado a gente cola antes da costura. Então é só colar aí a parte de trás do cabelo e a parte da frente. Lembra de não colar todo o cabelo, apenas uma parte, deixando essa parte de baixo aberta, e vocês vão entender mais pra frente no vídeo que eu tô falando. E aí, gente, não esquece também de cortar esse excesso de cor de pele que sobrou aqui no cabelo, porque senão na hora que você costura fica feio, tá bom? Então é só cortar o excesso e aí começar a costura. Hoje eu vou ensinar para vocês a montar um rostinho para que ele fique bem bonito e em qualquer boneca vai dar certo. E aqui eu cortei essa parte duas vezes no feltro. O meu feltro é um pouco mais grossinho, então eu não vou cortar nenhum enchimento, né? Nenhuma espuminha. Mas se você quiser, você pode colocar um pedacinho de EVA também aqui por dentro, para que ele fique um pouquinho mais rígido. Aqui eu fiz também 6 dessas franjinhas, né? Todas duplas e caseadas, como eu tô mostrando para vocês. E é só fazer esse daqui dessa forma. 6 não, desculpa gente, fiz 4. Aqui a colagem também do body, né, no corpinho. É bem fácil de fazer, cola com cola de silicone. E aí depois é só você colocar os dois dessa forma, tá? Esquerdo com esquerdo e começar o caseado. Meninas, sabe aqueles rostinhos de boneca profissional, aqueles bem perfeitinhos? Pois é, tem o pulo do gato para você fazer e ficar perfeito. Se chama gabarito. É uma técnica bem legal que você consegue fazer e reproduzir em qualquer boneca. Por isso que eu não vou passar nenhuma medida. Você vai aprender a técnica para usar em qualquer medida de boneca. Então, meninas, é bem fácil. Primeiro você risca aí o teu rostinho numa folha de sulfite. Em seguida, é só você riscar a franja da boneca, como eu tô mostrando. A minha boneca tem uma franja por cima dessa franja lisa, então eu também vou já demarcar onde vai ficar para mim ter uma noção de espaço do que eu tenho para trabalhar com o rosto, tá bom? Depois que você fez isso, é só dobrar o seu rostinho ao meio, do jeito que eu tô fazendo aqui, bem certinho. E você vai ficar aí, então, com uma demarcação da lateral de cada rosto. Porque, na verdade, você só vai trabalhar uma lateral do rosto. Porque você já percebeu que, às vezes, a gente faz um lado do rosto e o outro fica totalmente diferente, não fica simétrico. Então, você, na verdade, faz um lado. E o gabarito, você só vai duplicar o gabarito para o outro lado. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Então, vamos aí fazer a marcação. Esse meu rostinho aqui, ele tem uma orelhinha, né? Se a sua boneca não tiver orelha, é só você imaginar aí onde ficaria a orelha da sua boneca para você fazer essa marcação. O olho, ele não pode ficar nessa linha de cima da orelha, ele tem que ficar mais próximo à linha de baixo da orelha. Deixa eu marcar aqui para vocês com uma caneta, para vocês perceberem isso. Quando vocês estiverem fazendo esses riscos, façam com lápis, tá? Que é para vocês poderem apagar quantas vezes vocês quiserem, se vocês se confundirem. No meu caso aqui, tô fazendo com a caneta.
Então eu coloquei aqui o olho na linha inferior da orelha da boneca e eu vou riscar agora aqueles cílios bem simples do ladinho do olho. É bem fácil, aqueles 2 pontinhos assim, esse aqui não tem mistério, e você faz aí, só que ele tem que ficar bem do ladinho do olho, tá bom? A minha segunda dica é sobrancelhas. Elas têm que ser bem pequenininhas, tá? E assim, ó, um pouquinho mais acima do olho e de ladinho, não em cima exatamente do olho, mas na lateral do olho, do jeito que eu tô mostrando. Os cílios estão na lateral do olho e também as sobrancelhas. E vejam também que eu deixei um espaçamento entre um olho e outro. Então, esse espaçamento ele tem que ser um pouquinho maior. Isso deixa um ar de delicadeza na boneca quando ela tem esses olhos mais afastados. Quando o olho está muito junto e acima na cabeça, a boneca fica muito adulta, com o rostinho mais adulto, então não fica muito legal. Mas quando ela fica mais baixo, com os olhos mais baixos e afastados, dá esse aspecto de delicado, de infantil, fica bem bonitinho. Agora eu vou fazer o outro rostinho, que esse aí é o rosto mais simples, que é aquele que só tem aquele gatinho aqui do lado, aquele cíliozinho bem simples, mas eu quero fazer um rostinho com um cílio mais elaborado um pouquinho para nossa bailarina, e é esse que eu vou ensinar para você. Se você é completamente iniciante, não sabe bordar, nunca bordou, faz primeiro esse que é mais simples, para você começar, e depois você passa para o próximo, que vai ficar cada vez mais fácil, tá? Mesma coisa, a diferença é que eu não vou colocar sobrancelhas nessa boneca, então eu vou aqui na linha inferior da orelha, vou marcar, vou trazer aqui a régua para vocês, só para vocês visualizarem. Olha só, linha inferior, tá vendo que tá sobrando grande parte da orelha para cima? Então, e eu vou marcar os meus olhos bem aí onde eu tô mostrando para vocês. Vejam também que eu deixei um espaçamento entre os 2 olhos e um espaçamento da orelha até o olho. Então, eu preciso desse espaçamento porque quando a gente enche a boneca, ela dá uma leve arredondada e o olho ele vai ficar errado se ele estiver muito próximo à orelha. Ele vai ficar completamente torto e não vai ficar um aspecto bonito. Nesse rostinho eu vou marcar aqui onde seriam aí as minhas pérolas, né, os meus olhos, e vou tirar as pérolas para mim poder riscar o restante dos cílios. Para riscar os cílios, eu vou riscar aqui a mão livre, mas se você tiver dificuldade, você pode pegar alguma coisa que seja arredondada. Por exemplo, aqui como o retrós da linha, né? Você pode estar utilizando ele, ou então uma tampa de caneta mais larga, alguma coisa assim. Você coloca ele na onde seria aí o olhinho da sua boneca e risca os cílios aí em meia lua. Então você já vai ter mais ou menos o que você gostaria nos olhos. Mas como eu disse, eu vou riscar o meu à mão livre, porque eu acho mais fácil. E olha só, eu vou trazendo esse risco em meia lua. Na verdade não chega nem a ser uma meia lua, né? É um pouco mais estreito do que uma meia lua, mas vocês estão vendo que mesmo os cílios não chegaram até a orelha, porque a orelha ela tem que ser separada do rosto. A orelha ela vai ficar afastada desses cílios. Se ficar muito próximo, fica feio. Então, olhem só como ficou o afastamento. E agora, nesse afastamento, tem uma outra dica muito importante, que é a dica da boca. E como é que a gente faz a boca? A boca nunca pode ser maior do que o afastamento dos olhos. Ela tem que ser menor do que o afastamento dos olhos. E ela tem que estar em relação ao queixo da boneca. Então, no caso desse meu molde, tem um queixinho, mas se fosse reto também, você só imaginar onde seria o meinho aí, o queixo da boneca. Você usa essa linha que você marcou do meio e risca. Tô usando aqui a tampa de uma caneta só para vocês verem como que é fácil. E eu risquei, primeiro fazendo essa meia lua aí, da tampa da caneta.
e marquei a boca e vejam que ela ficou menor do que o espaçamento entre os dois olhos. E agora a parte mais fácil, porque você só faz metade desse rosto. A outra metade você duplica. É só dobrar o rosto ao meio e fazer esses furinhos com a ponta aí de uma agulha. No caso, a minha caneta tem uma ponta bem fininha, então dá pra fazer isso. E eu vou fazer alguns furinhos aqui nos cílios e na boca também, nos olhos, aonde você achar que precisa fazer para você fazer uma espécie de um joguinho de ligar pontos. Era que você já vai entender o que eu tô falando. Aquele que a gente fazia quando era criança, sabe? Que você precisava ligar para formar a letra A, a letra E. Então, é a mesma coisa. Olha só. Eu vou fazer isso na boca também, só para ver se a minha boca ficou certinha, mas ela ficou com certeza porque eu marquei bem no meio ali, para ela ficar bem certinha. Mas em todo caso, você pode fazer só meia boca e depois fazer essa marcação. E agora é só ligar. E o nosso rostinho ficou perfeito, os dois lados iguaizinhos, do jeitinho que a gente queria. Então, isso é muito fácil de fazer. Esse é o gabarito que eu falei pra vocês, e vocês vão fazer isso com o rosto de qualquer boneca, de qualquer forma. Você faz isso no outro rosto também, da mesma forma. Aquele que a gente fez só o gatinho, é a mesma coisa. É só você fazer os furinhos e depois ligar os pontinhos. E aí você tem a técnica para montar o rosto aí de duas bonecas diferentes, mas que vão ficar super delicadas e bem bonitas. Essa boneca também, ela não precisa ter boca. Então, se você não quiser colocar boquinha, não precisa. Olha, eu fiz um rostinho com boquinha e o outro rostinho sem boquinha. E você também pode fazer uma boquinha de feltro, cortar um pedacinho de feltro bem pequenininho, fazer a boquinha, vai ficar bem bonitinha. Depois que o seu gabarito tá pronto, como ele tá numa sulfite, se você quiser que ele dure mais, você pode passar ele para uma folha de acetato ou aquelas, se você quiser reciclar, né, aquelas placas de raio-x, passa para elas, faz os furinhos do mesmo jeito que eu falei para vocês fazerem no papel, só que agora vocês vão fazer os furinhos para poder passar ele pro rostinho de feltro, que é o que eu tô mostrando agora para vocês. É só fazer os furinhos, quantos furinhos você achar necessário, tá? Para que você consiga fazer essa ligação entre cada um deles. Eu vou riscar aqui com caneta no feltro, mas nunca façam isso, tá, gente? Não se risca com caneta no feltro, só se for aquela caneta que apaga, tá, com o calor, mas do contrário, não risque com caneta no feltro. Tem que ser com lápis ou, sei lá, com giz. Você pode riscar com outras coisas que não seja caneta, porque a caneta ela marca e vai ficar feio no seu trabalho. Então, eu tô riscando aqui só para vocês conseguirem enxergar no vídeo. Depois que você riscou, é só fazer o mesmo joguinho de ligar os pontos e você já tá com o seu rostinho aí para ser bordado. O bordadinho também vai ser bem simples. A gente vai fazer o pontinho atrás, que é o mais conhecido, e também aquele pontinho que eu conheço como pontinho cheio, né? E vou fazer um num dos cílios e o outro no outro cílio para você ver. Então o pontinho atrás ele é bem fácil, é só você entrar com a agulha que nem eu tô mostrando assim, ela deitada, só que ela vai sair com um espaçamento um pouquinho maior do que o buraquinho que você fez na primeira. E aí você vai voltar com a linha naquele primeiro buraco lá anterior e vai fechar esse pontinho, só que saindo com a agulha um pouco mais à frente do último buraquinho que você fez. Olha só, vê se vocês conseguem entender. Porque assim que você faz isso,
a linha ela fecha o buraco anterior e ficam os dois lados bonitos, apesar da gente não vai usar o lado de dentro, né? Mas os dois lados ficam bem bonitinhos. Então é só você colocar a agulha no buraquinho inferior, no último ponto que você fez, sair com a agulha um pouco mais à frente, puxar, viu? Formou essa argolinha e ela fecha o ponto, e em seguida você vai lá e faz o último ponto. Esse é o pontinho atrás. E aí você preenche toda essa marcação que você fez, no meu caso com caneta, né? Mas no seu caso você vai ter feito aí com outra coisa que não marque o seu feltro dessa forma. E só você terminar de fazer o bordadinho. Já o pontinho cheio, ele é bem simples também, não sei nem qual dos dois é mais fácil de fazer. Os dois têm o mesmo efeito, mas você decide aí qual que você gosta mais de usar. Eu acabo usando os dois, que nem percebo, né? O cérebro da gente trabalha de uma forma que a gente nem sabe o que tá fazendo mais. Mas olha só, ele é bem fácil, é só você ir preenchendo dessa forma. Você faz o primeiro ponto, depois sai na mesma casa, faz o segundo ponto e assim você vai sucessivamente até preencher a forma que você riscou. E aí é só você escolher qual foi dos dois pontinhos que você achou mais fácil e fazer a mesma coisa na boquinha da boneca, tá? É só você aí bordar a boca da boneca e você já tá com o seu rostinho pronto para a parte da costura. Meninas que são iniciantes, esse vídeo é muito para vocês, tá? Eu preparei uma boneca que eu achei que seria muito fácil e muito legal, porque ela vende bem. E além disso, há um detalhe aqui sobre a linha, né? Eu tô usando para bordar linha de pesponto. Eu gosto mais porque ela é uma linha mais grossinha, mais fácil de utilizar. E eu usei a linha de pesponto nos olhos, só que na boca eu gostei muito dessa linha de costura aqui, que eu não faço ideia de que cor ela é. E aí eu passei a linha na agulha dupla, e aí eu fiz o bordadinho com ela um pouquinho mais grossinha, tá? Mas é aquela linha de costura comum, então você não precisa ficar aí cheia de neura se você ainda não tem o material para fazer. Faz com que o material que você tiver, se você tem linha de bordado, de pesponto, de costura, faça a sua boneca. Deixa a tua criatividade aflorar, aprende a fazer e de acordo com o que você for achando necessário, você vai comprando os materiais. Lembra que eu disse que era para colar o cabelo, mas deixar um espacinho aberto? É esse espaço aí que eu sempre acabo colando e tenho que descolar no final. É só você riscar, que nem eu tô mostrando aqui para você. Não precisa, na verdade, riscar, é só para vocês terem uma noção de espaço aqui. E esse buraquinho que nós vamos fazer, essa abertura, ela tem que ficar de forma que o cabelo liso, esse cabelo que tá colado nessa parte da cabeça, cubra esse buraco. Olha só. Mostrar aqui para vocês. Aí vocês façam uma abertura por onde vocês vão fazer o enchimento da boneca e também colocar o pescoço. Estão vendo que o cabelo tá cobrindo? Então é isso que a gente quer. E agora é só você colocar o rosto direito com direito, do jeito que eu tô fazendo. E você pode costurar a sua boneca inteiramente pelo avesso, do jeito que eu fiz. E depois desvirar a boneca. E ela vai ficar com um acabamento bem diferenciado, um acabamento bem bonito. Mas a minha boneca, essa que eu mostrei pra vocês no vídeo, eu costurei ela do jeitinho que você tá acostumado a costurar, que é pelo direito. Então, e a diferença que eu fiz no rosto, um micro caseado, um caseado bem pequenininho, que é para a boneca ficar delicada. Então, se você quer um rostinho delicado, você pode fazer o micro caseado, ou então você vira a sua boneca do avesso, costura, que nem eu falei para vocês, você pode costurar ela todinha pelo avesso e depois desvirar, porque o
E agora é só fazer a profundidade dos olhos. Se você ainda não aprendeu, corre nos outros vídeos que estão super bem explicadinhos como fazer a profundidade. Eu tô usando aqui só uma agulha de tapeceiro, agulha de boneca, que facilita muito mais a nossa vida. Mas para esse tamanho de cabeça você ainda consegue usar uma agulha comum aí com um pouquinho de dificuldade, mas consegue, tá? Os olhos você poderia estar colocando um pouquinho mais ao centro, se você quisesse, né, nesse modelo de rosto, mas no meu caso eu vou colocar bem no cantinho, que eu acho mais fofinho. Depois, você tem que verificar se o rosto ficou um pouquinho enrugado. Se ele ficou meio enrugado, é só você colocar mais enchimento. Então, com relação a enchimento, a única palavra que define uma boneca é muito, tá, gente? É muito enchimento. Coloque bastante, como se não houvesse amanhã. O rostinho da sua boneca não tem que ficar macio, ele tem que ficar bem durinho de enchimento, tá? Então, essa é mais uma dica valiosa desse vídeo. Muito enchimento. Gente, olha só como é que ficou o rostinho da nossa bonequinha, já colando aqui as pérolas com pinguinho de cola quente, e vou fazer também o formatinho aqui da bochecha, né, com um pouquinho de blush, que dá esse aspecto de saudável. Então, vocês veem como ela ficou mais infantil e estão vendo a distância entre o cabelo e as sobrancelhas ali, as sobrancelhas não, os cílios, né, tem uma distância bem grande, ela tá bem abaixo, já na linha inferior da orelha. Então, reparem bem isso. E a boquinha também, ela tá bem pertinho do queixo. Então, essa é a técnica para você montar esse rostinho. O nosso corpinho já tá cheio e costurado, e a dica é para você costurar e costurando os pedacinhos, enche. Costura mais um pedaço, enche, porque ele é um corpinho bem magrinho. Se você deixar para encher ele todo pelo pescoço, vai ser uma atividade impossível. Então, conforme você já for caseando, já casei o bracinho, enche o bracinho, casei uma perninha, enche a perninha, e vai dar certo. E, gente, muito enchimento. Ele tem que ficar bem rígido, bem durinho, porque senão sua boneca não fica em pé. Olha só o pescoço, vou mostrar para vocês. Tava cheio até o topo. Pois é, o pescocinho da tua boneca, ele parece um buraco negro sem fim, que vai pegar enchimento pro resto da vida, essa é a realidade. Então você coloque muito enchimento, tá? Até você ver que realmente não cabe mais. Claro que você vai ter tomando cuidado aí para não estar estourando a sua costura, tem que ser o suficiente para sua costura aguentar, mas também tem que ficar bem rígido, senão a boneca nunca vai ficar em pé. As trancinhas da boneca eu cortei 6 vezes, tá? E eu vou colocar dessa forma que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. E vou colocar um alfinetinho pra ajudar. Você já pode, na verdade, passar até um pontinho, tá? De costura, se você quiser. Mas eu sempre faço com alfinete, ou então um pregadorzinho também é bem fácil. E aí você vai trançar essas trancinhas como se faz uma trança de cabelo, tá? Não tem mistério, tá? Uma por cima da outra, do jeitinho que eu tô mostrando aqui. E você forma a tua trança da tua boneca. Reserva ela e a gente vai usar ela como acabamento no final. Essa boneca também fica muito bonita com 2 tranças, então se você quiser fazer uma para cada lado, vai ficar bem legal. A gente agora vai colar a franjinha na cabecinha da boneca usando cola quente. E para não ficar torto, não se arrepender de onde é que você queria colocar, gente, a gente vai usar a ferramenta mais extraordinária do mundo da costura, porque, sério, eu acho que quem inventou o alfinete tinha que ganhar um prêmio, receber um monumento na praça, alguma coisa assim. Porque, gente, facilita muito a nossa vida de costureira, de bonequeira, e muda realmente a situação pra gente. Então é só você colocar os alfinetinhos aí, marcando onde você quer que fique, se você quer que fique mais para baixo, mais para cima, e depois vem com a cola quente, faz essa colagenzinha da franja aonde você quer que fique.
Os sapatinhos é a parte mais complicadinha dessa boneca, porque essa boneca inteira é muito fácil, mas os sapatinhos é um pouquinho difícil mesmo, tá? Mas com a prática você consegue fazer sapatos lindos. Então o molde do sapato ele é bem simples. Você vai pegar essas solinhas e prestar atenção, porque ela tem uma leve curvinha aonde tem que ficar o lado de dentro do pé. Então coloca direitinho, tá? Cola com cola de silicone a solinha de papelão ou de papel paraná na solinha de feltro. O ideal é o papel paraná, tá, gente? Porque ele não tem aqueles vácuos no meio, então ele é um pouquinho mais resistente e ele estabiliza melhor a boneca. Mas se você não tiver, usa o papelão. E aí você vai dobrar o teu sapatinho assim ao meio, pelo avesso, faz a costurinha onde eu tô mostrando e depois desvira. Feito isso, é só você alfinetar a solinha do sapato nessa parte de cima do sapato que você acabou de costurar, e aí você vai fazer o caseado em torno de toda essa sola de sapato. Eu já expliquei também por que eu alfineto tanto, tá? Eu sou meio que a louca do alfinete, mas eu não gosto que fique fora do lugar. E não é só uma questão de gosto. Se ele ficar meio tortinho e você tiver que cortar a sobra, o teu sapatinho já vai ficar torto e a boneca não vai ficar em pé. Esse tamanho de sola é o tamanho certinho para esse sapato. Então faz do jeitinho que eu tô mostrando que vai dar super certo. Depois que você costurou, você vai vir com uma tirinha de feltro da cor de pele da sua boneca e vai colocar aqui dentro do sapato dessa forma que eu tô mostrando. Não tem muita medida, tá, gente, essa parte. Você vai ter que fazer um testezinho aí e cortar um pedacinho, é um retalhozinho. E depois você vem e faz a colagem, porque essa é uma sapatilha, né? Então, geralmente a gente usa umas botinhas na boneca, mas essa, como é uma bailarina, nós vamos colocar uma sapatilha. E vai ficar dessa maneira aqui que eu tô mostrando pra vocês. Depois que você faz a colagem, é só fazer o enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de estabilidade na sua boneca, se você é um pouquinho mais inseguro, você pode colar, sabe o que? Uma bolinha de gude lá na ponta do sapato e depois fazer o enchimento normalmente, porque a bolinha é um pouquinho pesadinha e ela vai dar um pouquinho mais de estabilidade no seu pezinho. Principalmente porque esse sapato é bem baixinho para essa boneca. Quanto maior for o sapato, maior é a estabilidade da boneca. Mas não se preocupe, se você fizer exatamente como eu já expliquei aqui no vídeo, todos os moldes certinhos, boneca super cheinha, ela vai ficar em pé sem precisar de bolinha de gude, sem precisar de nada, tá bom? Eu tô fazendo a minha aqui sem nenhuma bolinha, sem nenhum pezinho na frente, só o enchimento mesmo. Colocou bastante enchimento, o sapato ficou bem durinho, aí a gente vai colar a perninha da boneca com cola quente dentro do sapato, desse jeitinho. Depois que tá com a perninha colada, é só terminar de colar essa tirinha de feltro que a gente fez aí para representar o pezinho da boneca dentro do sapato. Termina de fazer a colagem com cola quente, bem devagarinho, para não sobrar excesso de cola quente, porque não fica um trabalho bonito, né? Então você termina de fazer isso e vai vir com uma tirinha de feltro branca por cima desse retalhinho para tampar essa marca e não ficar mostrando aonde que tá aí a emenda do pezinho e da canelinha da boneca, tá? Depois disso, você pode estar colando um botãozinho, um lacinho, deixando o seu sapato mais bem acabado, ou até mesmo uma tirinha em torno do sapatinho para formar como se fosse aquele soladinho. Agora é só a sua criatividade para trabalhar, tá, gente? Eu vou colar só um botãozinho.
aqui e vou finalizar depois com um laço. Faz isso nos 2 pezinhos e depois a gente já vai continuar a nossa boneca. Essa é uma das saias mais fáceis de fazer para uma boneca. É um retângulo de feltro. Eu colei na beiradinha uma fita pompom e fiz aqui também um retângulo de tule. Esse meu tule é um tule um pouquinho mais grossinho, com uma gramatura um pouquinho maior, mas você pode usar aquele tule fininho sem problema nenhum. Eu dobrei ele ao meio e coloquei sobre o feltro. Agora é só alfinetar de um lado ao outro e se sobrar algum excesso aqui para cima, você retira. Porque eu quero que esses pomponzinhos fiquem aparecendo e o tule ele não pode estar acima do pomponzinho. Então, se você colocar uma rendinha ou outra coisa, até pode, mas no caso do pomponzinho não pode. E agora é só franzir toda a lateral de cima da saia. Eu tô usando aquela agulha de novo de boneca, porque depois que eu comecei a franzir com esse tipo de agulha, gente, não quero mais usar agulha normal, tá? Mas você pode usar a sua agulha normal para franzir toda a lateral com esse ponto alinhavo. Puxa no final toda a linha e eu tô usando a linha de pipa, linha 10, para ficar bem resistente, porque eu vou puxar bastante e eu não quero que ela arrebente. E coloquei ela dupla também na minha agulha, tá? E, gente, não presta atenção nisso não, mas eu sou muito preguiçosa para passar linha na agulha, então eu coloco aquelas linhas bem de preguiçoso, sabe? Bem grande, para poder terminar todo o trabalho com ele. Acaba às vezes até embolando um pouquinho, mas é o jeito que eu prefiro trabalhar. Se você quiser, põe uma linha menor, trabalha com uma linha menor na tua agulha, tá? Agora a gente vai terminar aqui de franzir. Depois que você franziu toda a saia, nós vamos posicionar essa saia no corpinho da boneca e vamos dar uns 3 nós bem firmes lá atrás no corpo. E vejam que eu não soltei a agulha da linha, nem cortei nem nada, porque nós vamos embutir essa costura para a saia ficar mais volumosa e mais bonita também, com a costura bem acabada. Agora é só você pegar a tua agulha, olha, gente, o tamanho da linha que eu deixei é linha demais, e vai virar a saia desse jeitinho que eu tô virando aqui pra vocês, pra cima, né? Ela vai virar pra cima. Você vai vir com a tua agulha, não precisa nem soltar ela daquela primeira costura que você fez, e vai fazer também um alinhavo, só que não faz um alinhavo muito grande, e lembra de estar pegando as preguinhas que tem nessa saia direitinho para ela não ficar depois toda torta, tá? Então você vai fazendo esse alinhavo com bastante cuidado, com bastante paciência e puxando bem. Ele não é um ponto invisível, tá? Essa boneca não tem ponto invisível, mas é semelhante, porque ele não vai aparecer na parte de cima, ele só vai aparecer na parte de baixo, mas ele é um alinhavo. Só alinhavar bem e puxando com força para não ficar mostrando a linha na parte de cima. Faz isso em torno de toda a saia da boneca. E um detalhe, esse alinhavo ele tem que pegar a saia e o corpo. Essa saia ela tá sendo costurada no corpo da boneca.
Feito isso, é só você arrematar aí a saia da boneca, né? Faz aquele nozinho que a gente já tá acostumada e corta a sobra de linha que ficou. Só que a nossa saia ainda tá aí com essa lateral aberta e nós vamos fechar essa lateral da seguinte maneira. Você pode fazer isso com pontinhos, tá bom? A mão, mas eu gosto de fazer com cola quente porque o acabamento fica perfeito e o tempo para fazer isso é muito rápido, é otimizado. Então, eu vou fazer com cola quente, é bem fácil. Agora é só colar a cabecinha no pescoço. O pescoço ele fica dentro dessa abertura que nós deixamos na parte de trás, cola com cola quente. Só que nós vamos também reforçar essa colagem com pontos, daqueles pontos bem grandes, estilo Frankenstein mesmo, sabe? Não tem nenhuma frescura. Faz mais ou menos uns 2 a 3 pontos de cada lado do pescoço, prendendo o pescoço na cabeça, para ficar bem resistente e não ter perigo de ficar molinho e muito menos de soltar a cabeça do pescoço. E depois disso, é só fazer a colagem do cabelo no restante do rostinho, cobrindo essa parte aí dos pontos e dessa parte do pescoço. Já estamos finalizando o vídeo e se você tá gostando, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você gostaria de aprender para mim trazer novos vídeos para você. Agora é só você fazer a colagem da trança, pode usar aí um alfinetinho só para verificar a altura que você quer e depois cola tudo com cola quente. Em seguida, a gente só vai fazer a colagem dessa golinha no vestido da boneca. Vai dar um charminho bem mais especial nesse vestido. Essa parte do cabelo chapado, você só tem que verificar que a parte menor vai ficar para cima e você tem que deixar ela aí cerca de 1,5 dedo, 2 dedos acima da cabeça, para que a gente consiga visualizar esse volume do cabelo. Agora é só você acertar os braços da forma que eu tô mostrando e pode colar um pinguinho de cola quente só para ele ficar no lugar, tá? E em seguida a mesma coisa com as mãozinhas, um pinguinho de cola quente e aí as mãozinhas já vão ficar também paradinhas no lugar que você deseja. Também pode deixar ela com os bracinhos abertos, caso você queira. Coloca os acabamentos da trança ou o arquinho no cabelo, isso tudo é opcional, é do jeitinho que você quiser fazer. E gente, eu acabei esquecendo de filmar a parte da colagem dos pezinhos e da perninha para ela ficar nessa posição, mas é só você passar um pouquinho de cola, coloca ele na posição que você quer, passa um pouquinho de cola quente, tanto no sapatinho quanto até um dedinho e meio até a canela, tá bom? Que é para poder ela ficar paradinha no lugar. Se ela não ficar nessa posição, ela não vai ficar em pé, porque ela não vai ter sustentação para se segurar em pé sozinha, tá bom? E é isso, um grande beijo no coração e que Deus abençoe muito o trabalho das suas mãos. Até o próximo vídeo.